como que vocês estão? Então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo Vida de Oração. Hoje nós vamos estar indo para o dia 8, onde vamos estar falando um pouquinho sobre o reino de Deus e seus dons. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu vou pedir para vocês estarem se inscrevendo aqui no canal e também que vocês venham estar deixando o like para que mais pessoas possam estar também sendo abençoadas, porque quanto mais você curte um vídeo, mais o YouTube mostra ele para outras pessoas. Então eu peço para vocês que vocês venham estar se inscrevendo e deixando o seu like. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o dia 8 do nosso estudo, aonde nós vamos ver no livro 30 dias, que ela vai falar um pouquinho sobre busque o reino de Deus e seus dons. Lá em Lucas 12, 32, fala assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Aqui Lucas está dizendo para que a gente não venha ter medo, que a gente não venha ter um temor, porque Deus, ele se agradou em revelar o reino dele aos pequeninos, àqueles que são humildes de coração. Então, neste momento, perca todo aquele medo que você tem de poder estar se entregando ao Senhor, de estar buscando, porque foi sim do agrado do Pai que o reino fosse revelado a você. Lá em Mateus 6,10, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente fala: venha o teu reino. Quando Cristo ensinou seus discípulos a orar, uma das coisas que ele ensinou a ele foi isso, para nós pedirmos ao Senhor para vir o seu reino sobre nós. Mas automaticamente, quando a gente pede para o Senhor, venha o teu reino, dentro dessa palavra tem dois princípios que vão ser executados neste momento. Quando pedimos para o Senhor isso, pedimos para que Ele estabeleça o seu governo na nossa vida, o seu governo dentro de nós. Então, um dos princípios dessa palavra que nós encontramos em Mateus 6,10 é que ao orar isso, você está pedindo ao Senhor que o governo dele venha se estabelecer na sua vida, dentro de você, nas suas decisões, em tudo que você for fazer, o governo do Senhor estará estabelecido. Mas ao mesmo tempo, o segundo princípio também é nos dito nessa oração, que quando pedimos o governo do Senhor na nossa vida, automaticamente a gente tem que se submeter inteiramente a Ele, em obediência. Nada adianta você pegar e orar e pedir ao Senhor: venha o teu reino sobre a minha vida, estabeleça a tua vontade sobre mim, sendo que eu não vou me submeter ao Senhor em obediência. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, que quando pedimos ao Senhor para que Ele governe tudo na nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso modo de agir, a gente tem que obedecer a Ele. E como é que eu vou estar demonstrando essa obediência? Através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que o ama, que o obedece, é aquele que guarda os seus mandamentos. Então, quando o Senhor vem e começa a estabelecer o seu governo dentro de nós automaticamente temos que entender que tenhamos que se submeter a Ele inteiramente, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, e obedecer aos mandamentos do Senhor. Buscar o reino de Deus significa nos achegarmos com humildade diante do Senhor, ciente de que não podemos viver sem Ele. Então, quando nós venhamos ao Senhor, buscar Ele, orar para que venha o reino do Senhor, nós temos que ter isso em mente também. Nós temos que estar ciente que sem estarmos ligados ao Senhor, nós não podemos viver, porque quem tem a vida eterna é o Senhor. Então, se não estivermos ligados na videira verdadeira, como fala lá em João 15, sem Ele nada vamos poder fazer. Então, buscar o reino dos céus significa nos achegarmos com humildade diante de Deus, reconhecendo
que nada poderíamos fazer. 1,17, ele fala que todo dom perfeito, ele vem do Pai das luzes. Então todo dom, toda excelência de dons, de talentos que temos, vem do Senhor. E para receber esses dons, precisamos primeiro buscar ao Senhor, como nós estávamos falando. Nós temos que buscar o reino dele, estabelecer o governo dele dentro de nós, estarmos cientes que não podemos fazer nada sem o Senhor. E depois que nós reconhecemos que precisamos deles, necessitamos compreender o que são os dons e ficarmos abertos para recebê-los. Como vocês podem ver lá em Coríntios, né? Fala sobre todos os dons do Espírito, dom de línguas, interpretar línguas, profecias, mestre, profeta, apóstolos, todos eles estão lá. Então, no momento que nós buscamos o reino dos céus, buscamos com humildade, buscamos cientes que necessitamos, nós também precisamos compreender o que são os dons e buscar conhecer os dons que o Espírito assim nos concede através da graça do Senhor. E um dos maiores dons que o Senhor nos concede é o amor, né? Porque o amor é a base de todas as coisas. Se não tivermos amor, não faremos as coisas ao Senhor. Se não tivermos amor, não serviremos ao Senhor dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, na sociedade, no nosso serviço. O amor, ele é o dom perfeito. O amor de Deus não é um mero sentimento, uma simples emoção. Trata-se de seu Espírito em nós. Assim como o Senhor falou, né? De tal maneira Ele nos amou, de tal maneira Ele veio a se entregar por nós, né? Esse amor foi incrível, insuperável. Então, ele não é apenas um sentimento, ele é algo muito maior. Ele trata-se do seu Espírito estar conosco, trata-se dele estar nos convencendo do erro. Então, quando nós pedimos ao Senhor revelação desses dons, nós temos que ter também a revelação desse grande amor que o Senhor nos tem por nós. Como vimos lá no primeiro estudo, onde vamos falar um pouquinho sobre a paternidade de Deus, de que como é Deus como nosso Pai, a gente pode ter um achego maior sobre isso, sobre entender como é que é o amor de Deus para com a nossa vida. Como que é que Ele derrama esse amor, como Ele nos trata como filho, como Ele quer a gente perto dEle. Quanto mais você convida o Senhor a derramar o amor dEle em seu coração, mais este amor fluirá através de você e transbordará para outros. Não adianta eu querer passar para alguém o amor de Deus, sendo que eu não consigo ter esse vislumbre do amor de Deus, sendo que eu não sou cheia, eu não consigo tocar nesse amor, sentir ele. Então, como é que eu vou transbordar para os outros aquilo que eu não tenho plenitude? Então, a gente deve estar sim orando para nos tornarmos mulheres de oração. Devemos pedir ao Senhor que Ele nos conceda esse derramamento do seu amor em nossos corações, para que nossos corações venham estar a tal ponto cheios do amor de Deus, que nós possamos fluir através de nós esse amor, possamos transbordar para aquelas outras pessoas que ainda não têm esse amor completo dentro de si, que nós possamos ser um instrumento de Deus para transbordar esse amor imensurável do Senhor. E esse amor imensurável do Senhor, ele tem uma palavra que pode defini-lo, que é a graça. Lá em Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então podemos dizer que o amor de Deus, ele é a graça do Senhor derramada sobre nós, porque a graça se manifesta quando Deus não nos dá o castigo que merecemos. Ele concede, em vez disso, coisas boas que não merecemos, que é o caso da nossa salvação. A gente não merecíamos a salvação. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23, onde diz que não há nenhum justo sequer, todos estão afastados de Deus. Então o amor do Senhor é derramado em nossas vidas através da graça. E isso
é de graça. Não é eu preciso fazer coisas para que Deus me aceite, para que Deus derrame esse dom sobre a minha vida, para que Deus derrame esse amor sobre a minha vida. Não, o Senhor já deu a graça dele de graça para que isso a gente venha a entender e não se gloriar, porque isso não vem de nós, mas vem de Deus. A graça se evidencia quando o Senhor retira a nossa fraqueza e manifesta a sua força em nós. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, o 12, no 12, 9, aonde diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, né? Então aqui até eu fiz uma ilustração sobre esse versículo, aonde fala que a graça é suficiente para fazer eu florescer em meio aos meus espinhos, né? Então eu vejo que Deus, ele é o suficiente, a graça dele é suficiente para mim. E esse amor se evidencia muito mais quando eu sou fraca, porque vem a força dele e me faz florescer assim em meio a tantas tempestades, a tantas coisas na vida da gente. Em Romanos 9:16, vamos lá abrir lá para nós ver junto. Romanos 9:16. Diz assim, vamos achar aqui. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isto mostra que as coisas boas que acontecem conosco não depende de nossos esforços, mas de nossa humildade em aceitar a misericórdia e a graça divina. O Senhor nos diz, aqui, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, esse amor é derramado sobre nós, essa graça é derramada sobre nós, não pelos nossos esforços, mas sim pela misericórdia de Deus. Em Provérbios 3:34, vamos abrir ali para nós ler, 3:34, diz assim: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça àqueles que se humilham. Lembra como a gente falou lá no iniciozinho, que quando a gente busca a presença do Senhor, a gente pede o governo dele na nossa vida, automaticamente a gente tem que se submeter a ele em humildade, né? Reconhecendo que ele é Deus, que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso Senhor. E quando a gente zomba, ele não pode fazer nada, mas quando a gente se humilha diante dele, ele concede graça para que nós venhamos florescer, para que nós venhamos estar cada dia mais buscando a graça dele, o amor dele, que nos fortalece a cada dia, que nos restitui tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de nós, né? Então, hoje fica por aqui o nosso estudo que nós fizemos sobre o livro 30 dias para se tornar uma mulher de oração. Então vai lá no seu quadro da oração, preenche o dia 8 com aquilo que o Senhor tocou o seu coração e busque a presença de Deus, busque o reino do Senhor e os seus dons. E se lembre sempre que não é pelos nossos esforços humanos, não é pela nossa força, mas é pela graça e pelo amor de Deus que Ele nos concede força para continuar cada dia. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.